Coma. Uma condição em que o nível de consciência de uma pessoa é reduzido consideravelmente. Muito já se falou sobre o que acontece com uma pessoa quando ela está nesse estado. Ela ouve o ambiente. Os sonhos se misturam com a realidade. Eu não tenho a resposta certa, mas o que eu posso dizer é que, com certeza, a viagem que um homem fez enquanto estava em coma por 6 meses pode muito bem fazer você mudar de ideia sobre o universo. Aqui é o Ivan Lima e sejam bem-vindos. Essa é uma daquelas histórias que não sabemos da veracidade das informações, apenas que ela repercutiu online e, se é verdadeira ou não, traz uma grandiosa mensagem sobre a vida. Ela começa com o acordar de um homem chamado John, em um deserto. Não era possível ver o sol, mas as estrelas conseguiam iluminar tranquilamente o terreno. Estrelas que, inclusive, John nunca tinha visto tão perto. Ele caminhou até chegar em uma montanha. E foi nela que o desespero começou a tomar conta. Onde ele estava? Como foi parar ali? Será que alguém o sequestrou e o deixou no meio do nada? John até fez uma oração pedindo por uma luz e para que Deus o levasse de volta para sua esposa e filhos. Só que o pior de tudo era que ele não tinha uma única pista sobre o que estava acontecendo, já que não havia lembranças do dia anterior. Mas essa situação começou a mudar conforme ele caminhava em direção ao desconhecido. Ele estava em algum lugar com vários empresários. Um jantar. De repente, várias informações voltaram. A empresa dele havia fechado um grande acordo, isso. John tinha sido promovido e todos estavam comemorando. Só que o nosso protagonista não teve tempo de forçar mais um pouco a memória, já que, naquele momento, uma grande nave, como um helicóptero, pousou em sua frente. Só podia ser o resgate, não é mesmo? John correu em direção ao veículo voador com a esperança de ir embora, mas o que ele viu o deixou chocado. A nave era muito maior do que parecia. E de dentro saíram 2 pessoas gigantescas, com mais de 3,5 metros de altura, os cabelos cinzas e os olhos fixados em John fizeram com que ele ficasse com medo daqueles 2. Nosso protagonista tinha dúvidas, mas o medo era maior. Eles se aproximaram e um som saiu da boca de um deles. Era quase como um zumbido que atravessou o crânio de John e, de alguma forma, se transformou em uma pergunta em sua mente. Quem é você? Ele explicou que não sabia como havia chegado ali, onde trabalhava, e disse que precisava voltar logo para a família, só que outra pergunta o acertou de cheio. De onde você é? John explicou que era de Nova York, nos Estados Unidos, e pediu um celular emprestado para poder ligar para sua esposa. Só que os 2 seres gigantes não sabiam o que era celular, e muito menos onde ficava Nova York e os Estados Unidos. Antes de caminhar em direção à nave, que agora John conseguia ver que estava pairando no ar, os 2 seres disseram que ele estava no deserto de Tuna. Boa notícia, certo? Não, na verdade não. John não fazia ideia de onde ficava isso. E como se não estivesse mais interessados na conversa, os 2 seres entraram na nave e foram embora. Em uma velocidade bem maior que qualquer nave que o nosso protagonista ouviu falar. Ele caminhou por mais 30 minutos, até que outra nave se aproximou. Da mesma forma que a anterior, ela ficou parada logo acima do solo. E dessa vez, um outro ser desceu. Ele disse que sabia de onde era John e que já havia visitado o planeta algumas vezes para aprender sobre a cultura humana. Mas espera. Nosso planeta? Cultura humana? O ser se apresentou apenas como Z e disse que John
estava muito longe de casa. Para ser mais exato, 5 bilhões de anos-luz de distância. Aquilo foi um choque. Como você deve imaginar, claro. E piorou quando Z disse que já tinha visitado a Terra há 10 mil anos e que neste momento não havia como ele retornar. Parecendo não se importar com os problemas de John, o ser deu a entender que estava indo embora, mas acabou sendo parado pelo nosso protagonista, que implorava por uma forma de voltar para casa. Z tratou de explicar que havia 2 maneiras. A primeira era ele construir sua própria nave, já que nenhum ser do planeta ofereceria uma. E o motivo disso era porque eles aprenderam com um ser superior que nós, humanos, chamamos de Deus. Ele era o pai de todos ali. A informação foi difícil de engolir, mas John precisava focar em voltar para casa. Só que antes de explicar como seria feita a nave, Z falou sobre a diferença entre, digamos, espécies. Os humanos ainda precisam evoluir bastante para chegar onde os seres daquele planeta estavam. Paz, preocupação com a natureza, sem guerras. Mas talvez a informação mais maluca tenha sido a acusação de que nós humanos crucificamos um deles há milênios. Foi então que Z compartilhou seu conhecimento e ensinou John a construir a nave. Depois de pronta, quando estava na hora de partir, após aprender tanto sobre a vida e o universo, o nosso protagonista se lembrou que o ser tinha dito que havia 2 formas de voltar para casa. Mas qual era a segunda? Muito simples, respondeu Z. Feche os seus olhos e durma. E foi o que John fez assim que entrou no veículo voador. A escuridão tomou conta dele, até que seus olhos conseguiram se abrir de novo. E ele percebeu que estava deitado na cama de um hospital, conectado a alguns tubos e máquinas. Na mesma hora, um médico apareceu para ajudá-lo, e John o reconheceu na hora. Era Z. Ou melhor, Doutor Z. Um apelido. John tinha várias perguntas, mas o médico preferiu falar primeiro. Na situação em que nosso protagonista estava, depois do trágico acidente de carro, ninguém acreditou que ele fosse acordar. Afinal, as expectativas diminuem quando se está em coma por 6 meses. O que John viveu a bilhões de anos-luz de distância ainda parecia real para ele. Mas ele sabia que todas as lembranças poderiam ser uma mensagem muito maior. Z desejou boa sorte e, com um sorriso, saiu pela porta e nunca mais voltou. Quem era ele, de fato? Independentemente de acreditar ou não em Deus, John sabia que tinha acabado de ganhar uma nova oportunidade. E a você, meu caro amigo. Aproveite seus dias. E se cuide. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau.